Muito bem, pessoas e pessoas, estamos de volta com mais um V-Ray Master Tips e nessa semana uma dica que foi uma solicitação feita pelo Daniel Alexandre lá no nosso vídeo número 8, aquele de piso de madeira com o V-Ray Color, que era sobre mapeamento com displacement. E aqui a dica é rápida e é um trabalho, um problema, vamos dizer assim, que muita gente já encontrou. Olha só, eu vim aqui, criei um pisinho rápido, um plano simples para fazer uma grama. Criei aqui também um mapa de grama, que se você olhar é esse cara aqui. Eu estou usando o Real World, todo mundo deve utilizar o Real World, ou grande parte das pessoas já usa o Real World. E aí quando eu jogo o Displacement, esse é o meu render, Quando eu jogo o Displacement, quando eu ligo o Displacement, você vai perceber que o efeito que eu tenho não se parece com grama. Olha só que bizarro, Ele vira um negócio meio cheio de desenhos e tal. E se você olhar para o mapa que eu peguei, ele não tem nada a ver com isso. Você vai provavelmente lembrar de uma solução que te deram em algum fórum que era, não, você está usando o 2D, usa o 3D e ele provavelmente vai melhorar. E quando eu faço isso, você vai ver que realmente ele não tem mais aquelas marcações e tal, ele até cria, fica com uma cara diferente. A pergunta que fica é, por que isso acontece? Simplesmente porque o V-Ray, quando calcula o Displacement 2D, se baseia na imagem, ele pega cada um dos polígonos e divide pela imagem. Quando você usa o Real World, você na verdade está usando uma tática, vamos dizer assim, um migué na matemática, e na real o teu mapa está com 2,5 centímetros apenas. E isso cria meio que um conflito ali que o 2D não consegue resolver, e aí é como se ele dividisse toda a tua malha em pedacinhos de 2,5 centímetros. Aí você vai falar assim, tudo bem, Ricardo, entendi, só que assim, beleza, nem sempre eu consigo usar o 3D, muitas vezes ele acaba sendo mais pesado. Não tem jeito de usar o Real World com o V-Ray Displacement em 2D? Tem e não tem. O que acontece é o seguinte, a minha primeira textura, digamos, aqui o Diffuse, ele está no Real World, eu acho lindo, sensacional, é o que eu queria. Mas o Displacement não pode estar, então o que eu vou fazer? Olha só. Vou pegar o meu Displacement, vou desligar o Real World, vou deixar aqui o tiling dele 1 e 1. E aí, eu vou, antes do Displacement, vou aplicar um VW Map. Esse VW Map não pode ter Real World e ele vai, entretanto, matar todo o Diffuse. O que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui o Map Channel para 2 e no mapa de Displacement eu também vou mudar para 2. Isso vai fazer com que este VW Map sirva apenas para os mapas que estiverem no canal 2, no caso apenas esse cara. E aí eu posso dar o tamanho dele, por exemplo, ele está com 6 metros, eu vou colocar ele com, por exemplo, sei lá, 1 metro. Digamos que fosse, eu tinha colocado 1,60 m antes, mas digamos que seja 1 metro, por exemplo. E aí no Displacement eu vou dizer que o Texture Channel dele é o 2. Quando você der o render, você vai perceber que apesar de estar em 2D, que como você tá, aliás, deixa eu cancelar aqui, deixa eu botar no 2D, apesar de estar no 2D, você vai ver que ele não tem mais aquele problema de ficar todo marcado e ele funciona perfeitamente bem. Então eu posso vir aqui, vou colocá-lo um pouquinho maior só para a gente ver, para dar um resultado, mas você vai ver que eu não tenho mais, mesmo com ela maior zona, eu não tenho mais aquele problema. E aí você pode utilizar o Displacement 2D sem se preocupar com o fato de que o seu Diffuse está com o Real World, porque para o Displacement funcionar, eu tirei o Real World só do mapa de Displacement. E aí eu tenho dois mapeamentos. No plano, vamos voltar aqui só para a gente resumir, no plano eu tenho um Real World e ele vem por default no Map Channel 1, então eu não preciso me preocupar, e no Map Channel 2 eu fiz um mapeamento só para o Displacement entendeu o mapeamento 2 e agora eu posso controlar o Displacement independente do Diffuse, posso aproveitar o Real World para minha textura e continuar trabalhando. Se você, entretanto, estiver trabalhando com mapas que são iguais, como por exemplo, se eu tivesse, você vai ver que a minha grama, deixa eu até mostrar aqui, ela não tem nada a ver com o pontilhado que eu usei, eu quis usar realmente dois mapas diferentes. Se você tiver, por exemplo, fazendo tijolo, e o mapeamento for igual, tiver que ser igual, você tem duas opções. Ou você trabalha sem utilizar o Real World, ou então você usa o 3D Mapping. Nesse caso, por exemplo, para tijolos, eu normalmente vou usar o 3D Mapping exatamente porque eu vou ter objetos um pouco mais tridimensionais do que um planão, como é o caso aqui,
com a grama. De qualquer forma, tá aí, é uma dica rápida e é interessante lembrar que quando você erra o displacement colocando o Real World do jeito que eu fiz, né, anteriormente, sem esse cara aqui, né, e esse cara aqui também como Real World, do primeiro jeito, você pode ter um problema de memória. Isso é interessante lembrar. Você provavelmente já viu acontecer de você mandar um render e ele ficar lá unloading geometry, né, ficar se matando antes de começar os cálculos. É por conta exatamente do displacement aplicado em 2D com o Real World. Então lembre-se que o displacement 2D não curte muito o Real World. É só você fazer essa manha que eu mostrei aqui e você vai poder utilizar o seu displacement tranquilo sem se preocupar, tá bom? Semana que vem a gente volta. Não esquece de dar um joinha aqui embaixo, deixar o seu comentário, clica no sininho, se inscreve, clica no sininho para ser avisado dos novos vídeos. Deixa aí a tua sugestão de novos vídeos para semana que vem, porque a gente volta na próxima quarta-feira. Até mais!